Você que trajo a Bíblia, Lucas 14, a partir do versículo 95. Grandes multitudes iam com ele. Ou seja, havia uma grande quantidade de pessoas que iam com o Senhor Jesus. Pero há detalhe que hace toda a diferença. Que muitos são aqueles que são chamados, pero poucos são aqueles que são elegidos. Estamos falando de dois grupos. Joago parte em um de los dois. Usted hace parte em um de los dois. Estamos falando dele primeiro grupo, de los muitos que são chamados, e dele segundo grupo, de los poucos que são elegidos. Não serve a ser parte de los muitos que são chamados, sino há que ser parte de los poucos que são elegidos. Porque los poucos que são elegidos são aqueles que passarão a eternidade com o Senhor Jesus. E se eu quero passar a eternidade com o Senhor Jesus, eu não posso, nesta vida, segui-lo por tempo limitado. Eu devo segui-lo e devo segui-lo hasta o fim. Aqueles que logrem segui-lo hasta o fim e neste mundo, viverão com ele em la eternidade. Então, como está escrito, grandes multitudes iam com ele, e volvendo-se, lhes dijo: se alguno viene a mim e não aborrece a seu padre, e madre, e mulher, e hijos, e hermanos, e hermanas, ou seja, a fé definida, a fé que agrada a Deus, é aquela fé que aborrece a los demais. Eu tinha fé antes de chegar à la universal. De repente, como você, não houve a necessidade que eu chegara à la universal para ter fé. Eu já tinha fé, pero tinha fé sem conhecer a palavra. Tinha fé que não estava basada em la palavra. Quando conheci a palavra, então a maneira de usar minha fé começou a molestar a los demais, a aborrecer a los demais, porque eu puse ao Senhor Jesus como ele número 1 de minha vida. Eu puse ao Senhor Jesus como a prioridade de minha vida. Mi padre, mi madre, mi mulher, mis hermanos, mis hermanas, como Jesus falou, aunque importantes, eles já não mais representavam ele número 1, sino ele número 2, 3, 4, 5, pero ele número 1 passou a ser ele Senhor Jesus. Então, esta fé definida, esta fé aonde uno disse: és bueno, és malo, és malo, és branco, és branco, és negro, és pedra, és palo. Esta fé definida aborrece a los demais. Será que és esta fé que você ha tenido?
Será que a partir do momento que você conheceu ao Senhor Jesus, você começou, por causa de sua fé, a aborrecer a los sujos, a aborrecer a parentes, amigos, conhecidos? Porque antes, você fazia a vontade de eles, você vivia de acordo com a vontade de eles, você fazia aquilo que agradava a eles. Agora não. Agora, por causa desta fé, você faz o que agrada a Deus. Você vive de acordo não mais com a vontade de los demais, sino de acordo com a vontade de Deus, e isto aborrece a aqueles que não conhecem a verdade. Então, aborrecer a los demais é uma das características de aqueles que fazem parte de um grupo muito pequeno, de los poucos que são elegidos. Amém? Veja em que grupos te hace parte. Muitos são chamados, pero poucos são os elegidos. E los poucos que são os elegidos aborrecem a los demais por viver na vida de acordo com a palavra. Pero não solo a los demais, aborrecem a la própria vida, a uno mesmo. Ele diz assim: se alguno viene a mim e não aborrece a seu padre, madre, mulher e hijos, hermanos e hermanas, e aún também sua própria vida, não pode ser mi discípulo. Ou seja, ademais de aborrecer a los demais, uno aborrece a uno mesmo. O bispo, como puedo aborrecer-me a mim mesmo? Como? Quando há vontades contrárias. Sua vontade é uma, pero a vontade de Deus é outra. Então, você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, e neste momento, você aborrece a você mesmo. Está claro isto? Sim ou não? Então, eu não necessito que você me aborreça, e tampouco você necessita que eu aborreça a você. Cada um aborrece a si mesmo. A si mesmo. Se eu hago parte del grupo de los poucos que são elegidos, não de los muitos que são chamados, sino de los poucos que são elegidos, então, por causa de minha fé, em obediência à palavra, eu aborreço a los demais e aborreço a mim mesmo. Esta persona, ella recebe algo de Deus. Que é lo que ella recebe de Deus? Esta persona, ella recebe de Deus uma bendição familiar. Esta persona recebe de Deus a sanidade. Esta persona recebe de Deus a prosperidade. Esta persona recebe de Deus gran milagro. Ella recebe mais que isto. Mais que isto. Ella recebe dele próprio Deus uma cruz. Que eu espero que você la tenha aí com você. Eu espero que você la tenha aí com você. O bispo, o que eu tenho aqui comigo é grande testemunho econômico. O que eu tenho aqui comigo é grande testemunho em minha família. O que eu tenho comigo é grande testemunho de milagre que Deus hizo em minha vida. Pero isto não quer dizer
que usted haga parte del grupo de los poucos que são elegidos. Se há solo gran milagro, uma gran bendição, se é solo esto que usted ha tenido, então esta é uma prueba que usted hace parte del grupo de los muitos que são chamados. Pero aquellos que tienen la cruz, e que es la cruz? La cruz es el símbolo de renúncia, renúncia de la própria voluntad. La cruz es el símbolo del sacrifício, el sacrifício de vivir em obediência à palavra de Deus. E la cruz es dada para los poucos que são elegidos. Ele dijo assim: e ele que não leva sua cruz e vem em pós de mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ele próprio Senhor Jesus, a Bíblia habla que ele levou a cruz, ele abraçou sua cruz, ele lá mantuvo, e se mantuvo en ella hasta el fim. E se usted, porque usted hace parte de los poucos que foram elegidos, e por isso usted tiene la cruz, usted não pode abandoná-la, usted não pode deixá-la, usted não pode sair de ella. E é isto que eu quero falar com ustedes nesta manhã, porque el diabo en el passado, isso de todo que usted pueda imaginar, para que el Senhor Jesus não se acercara à cruz. E uma vez que ele la tuvo, isso de todo para que ele la abandonara, isso de todo para que ele descendera de la cruz. Pero ele Senhor Jesus, tomou sua cruz, la levou, nunca la derrou, nunca la abandonou, e estuvo en ella hasta la muerte. E por isso ele habla assim: e ele que não leva sua cruz e vem em pós de mim, não pode ser meu discípulo. Quando ele estava cerca de la cruz, em la noite que ele foi traicionado, Pedro tomou de la espada para defendê-lo. Pedro tomou de la espada para que ele não fora levado para onde? Para onde? Para la cruz. Você pode ler em Mateus 26:53, que Jesus disse: acaso pensas que não puedo agora orar a mi Padre, e que ele não me daria mais de 12 legiones de ángeles? E ele não orou, ele quedou cajado, porque ele sabia que a cruz era necessária. Estando delante de Pilatos, ele seguia cajado, e Pilatos disse para ele: você não sabe que eu tenho poder, eu tenho autoridade para crucificá-lo ou para soltá-lo? Pero Jesus não usou de la cruz. E já estando em la cruz, os que estavam abaixo hablavam para ele: desciende de la cruz e vamos a creer em ti. Pero ele nunca abandonou a cruz. Ele se quedou com ella, e se quedou em ella hasta quando? Hasta la muerte, hasta el fim. E é esta a preocupação que temos. Primeira preocupação: será que você já la tiene? Será que você já la tiene?
Será que você és aquela pessoa que disse assim: o bispo, eu he vivido em uma vida de renúncia, eu he vivido em uma vida de sacrifício, eu he vivido não para ser a vontade de los demais, tampouco minha própria vontade, eu he vivido para ser a vontade de Deus. Por isso que você hace parte do grupo de los poucos que foram elegidos. Pero se esta é a vida de cruz que você ha vivido, se esta é sua vida, com toda a segurança, como o diabo intentou e no passado com o Senhor Jesus, ha intentado também e no presente com você. Ha intentado levar a você a abandonar sua cruz, a derrar sua cruz, ou através de problemas, ou através de dificuldades, ou através de palavras negativas, palavras que uno hasta hoje de pessoas que no passado também tinham uma cruz, e por causa de esto ou de esto, la abandonaram. Pero a pergunta é: algo justifica? Justifica? Algo justificou a Jesus para que ele abandonara a cruz? Algo justificou a Jesus para que ele descendera de la cruz? Nada, nada. Então não há situação, não há dificuldade, não há problema, não há nada e nadie que justifique uno a sair de la cruz, a abandonar sua cruz, a abandonar sua vida com Deus, a abandonar sua fé definida. Há pessoas que abandonam hoje porque ouviram palavras de quem abandonou Agé. E quem abandonou Agé, abandonou porque ouviu ao próprio diabo. Que pensa você que esta pessoa de bueno tendrá para hablar para você? Nada, nada. Há pessoas que dizem assim: o bispo, uma senhora, um senhor, uma pessoa dijo esto para mim, dijo aquello para mim, habló esto acá, habló coisas malas de la fé, habló coisas malas de la igreja, habló coisas malas de las pessoas. Aí eu quedo imaginando, por que estas pessoas não hablam comigo? Hablam com você, pero por que não hablam comigo? Porque ellas solo hablam para quem tem ouvidos para ouvir. Eis isto. És como Deus. Deus, quando habla solo com aqueles que têm ouvidos para quê? Para ouvir. E ele diabo também habla, pero habla solo com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Se você toma uma decisão radical, por causa de uma fé definida, você diz assim: não te vou a ouvir. Isto que você está falando é del diabo. Você vai aborrecer a esta pessoa. Você vai aborrecer, pero é bíblico. Então, ella nunca mais, ella vai falar tonterias para você. Tonterias para quê? Para que você que hoje tiene la cruz, você la derre, você la abandone. Sabe aquela pessoa que ella se encontra em uma barca e a barca empieza a hundir-se,
que es lo que esta persona necessita ser? Ella necessita, lo mais pronto possível, abraçar a um salva-vidas. Não é assim? Sim ou não? La cruz es el salva almas. La cruz es el salva almas. Mientras uno está abraçado a la cruz, mientras uno se encontra com la cruz, e em la cruz, el alma está salva. E ele, diabo, sabe disto. Então, ele, diabo, vai intentar com isto, vai intentar com aquele, como intentou com ele, Senhor Jesus. Pero quem tem a fé definida, quem tem a fé que agrada a Deus, sabe que não importa o que passe, o que aconteça, nunca a cruz será derrada, nunca a cruz será abandonada, nunca. És aquela persona que já pensa assim, e não só lo pensa, já hace um voto com Deus e disse assim: ó Deus, se és para abandonar a cruz mañana, es melhor que eu me muera hoje abraçado en ella, e também en ella. Se és para salir de la cruz mañana, es melhor que eu me muera hoje estando en ella, porque la cruz es mi salva alma. Es en ella que vou a tener la eternidade. Então, és assim que uno logra seguir, não a la igreja, porque a igreja não tem poder para salvar sua alma. És assim que uno logra seguir, não a los hombres, porque não há homem que tem poder para salvar sua alma. Pero és assim que uno logra seguir a Jesus, porque és Ele que salva nuestras almas. E como eu dije nele princípio, se eu quero viver com Ele em la eternidade, eu não puedo seguir-lo por tempo limitado. Eu devo segui-lo e devo segui-lo hasta el fim. Pero não sendo parte del grupo de los muitos que são chamados, sino sendo parte del grupo de los poucos que são elegidos. Se este grupo é ele principal, se este grupo é ele mais importante, então há um preço a pagar, e é um preço caro, é um preço alto. Qual é o preço? Eu vou aborrecer a los demais. Mi fé aborrecerá a los demais. Mi fé aborrecerá a mim mesmo, porque como tenho a cruz, será a vontade de Deus que prevalecerá. Eu vou viver para agradá-lo, não agradar a los demais. Sin embargo, porque eu logro segui-lo de maneira de acordo com sua vontade, e lograrei segui-lo hasta el fim, eu vou a viver com ele em la eternidade. Então, pense, vale a pena? Se vale a pena, tome uma decisão de acordo com sua realidade. Porque há pessoas aqui, há três grupos de pessoas aqui. Há pessoas aqui que nunca tiveram a cruz, já tiveram milagros, já tiveram bendições, pero nunca tiveram a cruz.
Então, quem nunca tuvo a cruz, necessita entregar-se para Jesus para recebê-la. Há aqueles que já tiveram e por causa de este ou aquejo, la perderam. E há aqueles, e se você la perdeu, você pode resgatá-la nesta manhã. E há aqueles que la têm, nunca la perderam e estão definidos em nunca perdê-la. Então, renueve seu voto delante de Deus. Porque para seguir a Jesus, é necessário que cada um leve sua cruz. E la leve hasta o fim, a câmbio de receber a eternidade.